É isso aí, meu povo, muito boa tarde para todo mundo. Vamos iniciando a partir de agora mais uma live do seu podcast do meio-dia, o Ecotrincast. Para quem está começando a acompanhar hoje, estou aqui com vocês de segunda a sexta, sempre na hora do almoço, a partir do meio-dia e pouquinho. Eu entro com temas aqui relevantes na evolução humana, autoconhecimento profundo, cura emocional, metafísica da prosperidade, espiritualidade livre, prática, ampla e universalista. E o tema da live de agora, para todo mundo acompanhar e crescer muito, é o apego aos traumas, não é? Olha que interessante o título, você vai entender hoje de um jeito diferente porque você é apegado às suas dores emocionais mais profundas vindas da infância. Porque normalmente as pessoas dizem, né? Imagina que eu sou apegado, eu odeio isso, eu quero que isso acabe, eu quero me curar. Mas muitas vezes o apego é maior do que essa consciência. Você nem sabe até onde vai o teu grau de apego. Então eu acho que essa live aqui vai te ajudar muito no seu processo de autocura, como eu proponho no meu trabalho, como terapeuta que sou. Não dá para fazer um trabalho bom, realmente excelente, terapêutico, se a própria pessoa, o paciente, digamos, a pessoa que tem o problema e o trauma, no caso você, possivelmente, não trabalhe a autoterapia, que é justamente aplicar para si as técnicas, né? Eu gosto de dar a ferramenta, porque eu sei que assim, vocês, meus alunos, alunas, que eu acompanho, né, como terapeuta e professor, conseguem resultados, porque só nós mesmos podemos tomar determinadas decisões profundas para promovermos nossas mudanças, nossas curas, né? Então fica atento aqui, vai lá pegar teu caderno do Ecotrincast, tem muita anotação, muito insight bacana para escrever. Avisa todo mundo que você está em aula, se puder, né? Fica um pouquinho mais tranquilo aí para poder aproveitar muito bem a live de hoje. E peço para todos que curtam, compartilhem, marque os amigos, não deixa de se inscrever também no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e chama todo mundo, que a live do Ecotrim está forte e está no ar. Bom, turma, vamos lá entender, né? Existe um certo apego à identidade da dor. E aí, por aí, você vai começar a entender melhor por que eu chamo de apego ao trauma, a dor do trauma. Vamos explicar o que é trauma, para ficar mais claro, mais exato. Trauma é uma dor psicológica, uma dor emocional, não é? Uma ferida na alma, ou também podemos chamar de ferida na criança interior. Vamos lembrar que a nossa criança interior é um termo usado justamente para nos referirmos à fase da infância, da primeira infância, do 0 aos 6 anos de idade, aproximadamente 6, 7 anos de idade, bem a primeira infância, que é a fase que nós construímos a base da nossa afetividade, as nossas emoções, afetividades, se nós vamos reagir bem ou reagir mal aos afetos da vida adulta, isso depende de como nós fomos tratados e como reagimos na infância, que é uma soma, né, do que trazemos como personalidade nata, o que é natureza de cada um. Eu, como espiritualista, considero que essa natureza foi forjada em outras vidas, em outras encarnações e períodos astrais, mas é uma somatória disso com o meio ambiente, as pessoas, a família, os seus cuidadores principais, geralmente pai e mãe, mas pode ser a avó, pode ser o avô, podem ser tios, né? Quem cuidou de você quando você era criança pequena? Isso é fundamental para entender possíveis traumas, tá? E os condicionamentos, que tem uma pequena diferença entre o conceito trauma e condicionamento que é legal explicar. Trauma é essa dor na alma quando, exemplo, uma criança é abandonada emocionalmente dentro de casa mesmo, não é um abandono físico necessariamente. Uma criança é rejeitada, isso gera sofrimento, dor na alma. Agora, condicionamento é um hábito ruim, é um vício. Às vezes é um comportamento de negatividade do pai, da mãe, de derrotismo, alguma postura vitimista, alguma postura que é transferida por uma herança psicológica para os filhos, né? Então, na educação, às vezes o condicionamento não é nenhuma cobrança, é um modelo, é um exemplo do comportamento do pai, da mãe ou do cuidador principal, como eu disse, não precisa nem ter elo de sangue, tá? É o adulto que cuidou mais de você quando você era uma criança pequena. Esse ou essa pessoa te influenciou, com certeza, profundamente, tá bom? Então, beleza, entendido aí o que é um trauma, entendido o que é um apego, né, o que é um condicionamento, melhor dizendo, traumas e condicionamentos, vamos entender por que do apego, né? O apego, na verdade, ao trauma, ele existe porque existe um apego a uma identidade dolorosa sua.
Ou seja, você adquiriu uma máscara, e essa máscara tem sido útil para você em algum nível. Eu vou dar alguns exemplos aqui, você vai entender melhor. Por exemplo, vamos supor que você teve pais, exemplos são os melhores caminhos aqui, né, gente, para poder explicar bem para vocês como que as coisas funcionam na prática. Por exemplo, uma pessoa que teve uma família com um senso de dificuldade muito grande. Talvez muitos agora estejam me perguntando aqui, mas Marcelo, são famílias que vêm da dificuldade? Não necessariamente. Às vezes uma família pode vir de uma dificuldade econômica, financeira, social, mas ter uma postura positiva. Vou superar, vou conseguir ganhar o meu lugar no mundo, né? Ao sol, como se diz, eu vou superar as dificuldades. Tem pessoas que não se acomodam, não é? Mas muita gente se acomoda sim e sofre aquela situação, né, achando que é impossível promover qualquer mudança, né, na sua realidade. Então, por exemplo, uma pessoa que viu os pais numa atitude de sofrimento, de luta constante, por trabalho, por emprego, por dinheiro, seja pelo que for, depende qual aspecto pegou mais. Por exemplo, às vezes você viu uma luta muito grande pela saúde psicológica, o pai era alcoólatra, ou a mãe era depressiva, entende? Ou seja, você pode ter outros tipos de postura de luta, de dificuldade, fora a questão econômica financeira. E aí você absorveu aquilo, foi herança psicológica, o que eu falei, é o modelo. E a partir daí, você reproduziu o mesmo modelo. E você quase não percebeu que na adolescência você era muito ansiosa, perfeccionista, autoexigente, lutava, e se bobear, está lutando até hoje. Com 30, 40, 60, 80, 90, 100 anos, sei lá quantos anos, está lutando, porque acredita que a vida seja luta. Então, o conceito de luta, ele se tornou, presta atenção no que eu vou te dizer agora, e aí vai dizendo aqui nos comentários para mim se você se identifica, se é o seu caso. O conceito de luta, ele acaba se tornando para você uma máscara útil. Ou seja, você coloca no conceito de luta uma máscara da pessoa que tem um valor. Você agrega valor. Você acha que ser um lutador é ser uma pessoa de valor no mundo. Eu estou ali sofrendo com sacrifícios, talvez até com dores físicas, doente, e aí eu estou lutando. Perceba que quando você coloca o sofrimento ligado, o teu sofrimento pessoal ligado à tua luta, você está exaltando um valor. E esse valor, ele você pode nunca ter percebido que você construiu ele a partir da educação, a partir do que observou. Pode até ser que você tenha focado muito num aspecto particular, do tipo, tá, eu vou ganhar muito dinheiro para não viver as dificuldades que a minha família viveu. Mas perceba que isso não quer dizer que você vá viver sem lutar. Você pode até ganhar mais dinheiro, mas viver lutando, porque é um condicionamento muito enraizado em você. Está ajudando aí, povo? Vocês estão me entendendo? O que acontece com você quando você entra na mesma frequência, né, do que os seus pais vibravam inconscientemente? É isso que nós chamamos de lealdades invisíveis, né? São lealdades psíquicas invisíveis. Você reproduz o modelo de conduta deles como se isso fosse uma espécie de respeito. Entenda que não é uma forma muito consciente, né? Mas é que se você faz o contrário, há um sentimento de traição aos valores deles, aos valores da vida deles, né? Ser honesto é assim. Ser honesto é levar uma vida com dificuldade. Você entende o sistema de crença? Que associa um valor, algo bom, a algo que é muito negativo. Que é esse o perigo, essa ambiguidade, essa coisa que fica entre o bom e o ruim, entende? Na verdade, lutar, aí você vai perguntar para mim, mas Marcelo, lutar não é bom? Não, não é. Mas se esforçar é. Vê como há um limiar, uma linha tênue. Ou seja, se eu me esforço pelo que eu desejo, mostra que eu tenho maturidade, autorresponsabilidade. Não é para eu ficar passivo. Então, o esforço é positivo. A luta, o sacrifício é negativo. Mas o esforço é um trabalho conduzido de modo justo, na medida justa, sem gerar sofrimento, sem gerar vitimismo, sem que a pessoa fique reclamando o tempo inteiro do que está fazendo. Você entende? Ou seja, é uma postura diferente. Colocar um quantum de energia no esforço, tudo bem. Tudo em equilíbrio com os outros setores da vida, trabalho, dinheiro, saúde, amor romântico, amor familiar, vida social, vida espiritual, né?
quando há essa inteligência emocional ampla, onde você distribui bem as necessidades humanas de autorrealização na sua vida, tá? Então, vou dar outros exemplos aqui. Uma pessoa que foi abandonada emocionalmente, a mãe supervalorizava a tua irmã e te colocava de lado porque ela competia com você e você nem imaginava que isso seria possível. Uma mãe competir com uma filha criança. Sim, acontece e muito, porque ela muitas vezes vê a criança feliz, livre, e ela não é. Olha que interessante. E essa mãe, você acha que só a criança se projeta psicologicamente na mãe? Não, a mãe também se projeta na criança. E às vezes vê lá uma menina que ela queria ter sido e não foi. Gente, não é todo mundo, tá? Mas existem casos em que as mães invejam suas filhas. Os pais também podem invejar. Então, a inveja existe desse modo também. Por quê? São pontos de imaturidade, pontos de fragilidade, de carência dessa mãe. Porque essa mãe também tem sua criança interior ferida e não sabe como lidar com isso. Então, a criança interior ferida de uma pessoa acaba se comunicando com a criança ferida da outra pessoa de uma forma tóxica, de uma forma doentia, criando uma dinâmica familiar que acaba se acostumando, entende? Que acaba sustentando algumas dependências às quais as pessoas não querem se desfazer, não querem abrir mão de certas conveniências ou dependências familiares. E aí, o que a pessoa faz? O que você faz, então, agora como consequência desse apego a esse trauma do abandono? Você acaba se tornando aquela pessoa vítima do abandono. Aí você vai dizer, mas Marcelo, eu não fui vítima mesmo? Você foi, mas não é mais há muito tempo. Por que você continua se sentindo assim? Tua criança interior está ferida? Está. Mas por que você continua nutrindo isso? Porque você quer manter uma justificativa diante da família, de um casamento, diante de uma nova realidade que você está vivendo adulta. Você quer justificar para todo mundo, olha, eu não sou feliz ou bem-humorada, bem-humorado, eu não sou uma pessoa corajosa, mas eu tenho um motivo, eu sou vítima do abandono. Vocês entenderam? Ou seja, você se coloca como vítima do abandono como uma máscara útil, como se isso fosse ser bom. Porque não foi você que abandonou, né? O vilão é o que abandona. Você é a vítima, coitada. Entende? Então você se coloca numa condição que quer provocar nos outros dó, que quer provocar nos outros, no mínimo, concessões, não exigir de você, já que você é uma vítima do abandono. Então, estou dando exemplos aqui fortes, não é não, turma? Exemplos fortes para que você reconheça em você, se conheça, né, se reconheça para compreender onde nós temos que trabalhar aí a cura da sua criança interior. E eu estou aqui, eu, Marcelo Cotrim, como seu terapeuta, nesse momento, nessa live, para te ajudar. Como eu falei, eu vou fazer a minha parte aqui como terapeuta, mas eu quero que você aprenda a autoterapia, que é o teu trabalho. Você precisa se responsabilizar. Olha, presta muita atenção nisso. Se todos os psicólogos dissessem isso, né? E às vezes não são claros, pelo menos, tão claros assim. Alguns sim, outros não. Mas olha, vou dizer para você, cuide dessa responsabilidade, porque ela é tua. Não dá, por mais que eu faça um trabalho aqui, e eu sei que faço excelente. Não adianta eu fazer um trabalho excelente e você não pegar tudo isso e colocar em prática, né? Agora, ter o meu apoio você tem. Faça a sua parte. Se responsabilize pela sua cura, porque é possível, tá? Então, vamos lá, qual é a pergunta da live de hoje? Todo mundo tem aí, na verdade, difícil quem não tenha, né? Acho que ninguém está nesse grau de evolução ainda, nenhum de nós ainda. Está todo mundo crescendo. Qual é o teu ponto? Qual é o teu trauma ao qual você é apegado, apegada? Qual é o trauma do qual você não abre mão, hein? É isso que eu quero que você analise a partir de agora. Pessoas que têm problemas em relacionamentos amorosos e falam assim, nossa, eu fui traído, eu fui traída. Gente, às vezes a traição não é nem da vida adulta, é uma traição de confiança com pai, com mãe na infância. Olha aí a criança ferida. Você acha que o problema foi algum tipo de traição amorosa. E não, a traição é um outro processo muito mais profundo, que pode fazer de você uma pessoa desconfiada nas amizades, no âmbito profissional, na relação com colegas, com sócios potenciais. Então, você se torna uma pessoa o tempo inteiro desconfiada. E aí você justifica. Ah, não, mas é porque um dia eu fui traído. Né? Nem que seja na infância, a confiança traída por um abandono, sei lá, por uma promessa que nunca foi cumprida. Então, perceba que esse sentimento de ser traído, ser traída,
Justifica você. Você fala assim, ah, não, é por essa razão que eu não me envolvo amorosamente, ou é por essa razão que eu não confio em ninguém, entende? Então perceba que você justifica comportamentos doentios, tóxicos, porque um dia você foi traído. Isso é o tal do apego ao trauma, que eu estou aqui apontando. Só de tomar consciência, só dessa primeira parte da live, gente, já tem muita cura acontecendo. Fala aqui para mim, se tem ou não tem. Tem muita cura acontecendo, porque a partir desse momento que eu tomo consciência, que eu assumo essa autorresponsabilidade, eu começo a perceber, me olhar, me observar, perceber melhor quando eu estou usando isso, usando a máscara, me justificando, né, dessa maneira. A questão é a seguinte, tá? Compreendido isso, primeiro grande passo, tomada de consciência. Segundo grande passo, você precisa enfrentar a dor de ter que morrer como a pessoa antiga que você era, simbolicamente, para poder renascer como uma nova pessoa. Ou seja, a cura dessa criança interior ferida, essa criança interior ferida, ela precisa ser curada, ela vai deixar de existir. Parece muito bom, né? E é muito bom, mas você tem medo disso. É isso que eu estou falando do apego ao trauma. Você tem medo que a tua criança interior ferida desapareça. Imagine só se você tivesse só na criança feliz. Quantas coisas aconteceriam na tua vida que você não poderia justificar fugir. Entende? Uma responsabilidade profissional, um envolvimento afetivo amoroso, coisas que você abre mão, que você se sabota, que muitas vezes trariam para você prosperidade, abundância, mas você simplesmente foge. Não poderia mais fugir. De uma certa maneira, você tem medo da sua cura, olha que forte isso, hein? Medo da sua cura, medo de superar essa autoimagem dolorosa, porque no final das contas você acredita que você ganhe tempo. Você ganha no mínimo tempo. Pode perceber que toda vez que você entra com alguma justificativa na criança ferida, nos traumas da tua história, nos traumas do passado, você está ganhando tempo, você está procrastinando, no mínimo, procrastinando uma tomada de decisão, uma nova postura de vida que vai te levar para a felicidade, mas você não acredita nisso profundamente, ou tem muito medo das quebras de situações e relações do passado, porque isso vai acontecer. Ou seja, às vezes eu vou dar outros exemplos até, uma carreira que você não gosta, está ali se submetendo, está ali por condicionamento de pai e de mãe, de ter feito um concurso público, porque era um caminho de segurança, mas você odeia aquele lugar, né? Ao invés de buscar o que você ama fazer, né? Você fica ali apegado a uma carreira, aí no final das contas já trabalhou tantos anos, aí você fala assim, agora só faltam 7 anos para eu me aposentar. Caramba, 7 anos da vida é muita coisa. Não precisa nem 6 meses para você ficar doente se você estiver muito contrariada. Então perceba que você não pode pegar e jogar a tua vida assim, ó. Você está comprometendo, você está penhorando o tempo da vida, né? Olha que grave. Você está penhorando o tempo da vida, pegando 7 anos da tua vida à frente, né? Que viva muito, mas a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. E aí você pega 7 anos da vida, 5 anos que seja, 2 anos que seja. Vale a pena? Você consegue ficar muito bem, saudável lá? Depende, né? Cada caso é um caso. Mas eu estou dando exemplos aqui de como as pessoas muitas vezes se submetem ao sofrimento, se desrespeitam, né? Porque não acreditam que exista felicidade para elas. Não acreditam que elas mereçam. O grande ponto aqui agora, para você conseguir superar o passado, é o merecimento pessoal. Então, para você conseguir, né, fazer encerrar o velho eu, o ego ferido, a criança ferida, e renascer de verdade, você precisa de uma chave de ouro chamada merecimento pelo tempo da vida. Por que pelo tempo da vida? Porque se você está procrastinando mudanças que te trarão felicidade, você está, na verdade, acreditando, está penhorando o tempo da vida porque você acredita que aquele tempo não te pertence. Você acredita que aquele tempo é como pagar uma dívida, porque você tem toda uma história de dor, sofrimento e traumas que te exige que você continue pagando essa dívida, até um dia conseguir ser feliz. Felicidade não se adia, porque ela não existe no futuro, ela só existe no instante presente da vida. Por isso que é tão importante que você morra simbolicamente para a sua história de dor. É preciso morrer simbolicamente para a história de dor e sofrimento, para procurar ser uma pessoa
é agora nova, renovada, íntegra. É preciso passar pelo casulo, como eu digo no meu curso, o método Cocoon. Cocoon, a palavra do inglês quer dizer casulo, né? É o momento que você sabe que a lagarta é aquele exemplo tão bonito, né, e tão forte, a metáfora. A lagarta, ela tem passos lentos, ela precisa uma hora colocar num casulo, que é a crisálida, né, o casulo, que chama-se cocoon em inglês, e a partir daí ela se desenvolve como borboleta para um dia alçar voos maiores e conhecer o mundo. É isso que eu estou te propondo. Você está entrando nessa crisálida, você está entrando nesse casulo, mas e aí, criatura? Você vai ficar preso nesse casulo agora, com medo do novo? Vai tentar voltar a ser lagarta? Não vai dar. Ninguém consegue voltar no tempo dessa forma. O que você aprendeu, aprendeu. O que tomou de consciência, tomou de consciência. Não dá para evoluir. Vai ficar preso por medo, paralisado, engessado, congelado no casulo? Ou vai viver o processo do casulo? Como eu estou te ajudando agora aqui, é isso. Eu estou te ajudando nesse momento a viver esse casulo de maneira transformadora. De maneira, porque é ali que a lagarta vira borboleta, no casulo. É o momento que você se transmuta, que você se transforma de verdade. É o momento em que você deixa o passado ir embora. E a partir desse momento você se entrega. Terceiro grande passo. Olha aí, 3 grandes passos essa live ensina, né? O primeiro passo é entender que há um apego à identidade dolorosa, sim, reconheça isso. O segundo passo é entender que nós precisamos morrer para o velho eu ferido, a criança ferida, que alimenta a dor como uma máscara e como algo útil, como se fosse algo que tem um valor, e na verdade só te submete, só suga a tua vida, tua energia de vida. E o terceiro grande passo é nos entregarmos a essa metamorfose, é nos entregarmos a essa possibilidade real de transformarmos a nossa vida lagarta numa vida borboleta, né? Esse é o grande sentido do nosso trabalho conjunto. Tá ajudando vocês aí, povo? Tá bem legal essa live, hein? Cheia de insights aqui para todo mundo. Eu tenho um presentaço para vocês, absurdo. Vai acontecer o evento para o resgate, a cura da criança interior. Tudo que eu estou ensinando hoje, já estou aquecendo vocês para o evento Expressões da Alma, que vai acontecer agora, dias 19, 20 e 21 de maio, sempre ao meio-dia, no horário do Ecotrim, tá? Reserva esses 3 dias e, melhor, evento 100% gratuito. Então, basta se inscrever, tá? Para se inscrever, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bem? E olha só para você ter o gostinho, dia 19, que é uma segunda-feira, eu vou ensinar sobre traumas e condicionamentos que geram escassez. Você vai entender mais ainda sobre o não merecimento ligado ao trauma, complexos e a exclusão da vida. Quais são esses condicionamentos que geram escassez? Vamos entender sobre a corrupção da liberdade inata. Onde você perdeu a liberdade de ser você e ser abundante na tua história. Isso é só na segunda-feira. E cada um dos 3 dias haverá meditação, exercício de reprogramação mental, emocional, exercício prático. Então tem teoria e prática. Turma, esse evento que é gratuito, o Expressões da Alma, ele vale muito mais que cursos pagos e muito bem pagos, viu? É um presente que eu estou dando para vocês. Então eu quero todo mundo aqui, cada segundo, cada minuto, caderno na mão, avisa todo mundo que você vai estar estudando ou em terapia, como você quiser, ou as duas coisas, que é o que vai acontecer. Na terça, dia 20, você vai aprender sobre o deserto pessoal, que eu citei agora há pouco, como ele funciona, como lidar com ele para você não sofrer e acelerar o processo de superação do deserto, mecanismos de defesa do ego, gatilhos mentais e emocionais e a repetição kármica, o corte com o passado. E vou te ensinar e conduzir para você um belíssimo exercício de corte com o passado. E na quarta-feira, na terceira aula, vai ter exercício nos 3 dias, como eu falei. E na terceira aula, na quarta-feira, o tema é ativação dos potenciais para o sucesso, onde eu vou te ensinar mais detalhadamente as etapas de cura dos traumas, que envolve dessensibilização, desidentificação com o passado, você vai entender direitinho como alcançar autoaceitação e autorrealização. Vou falar sobre a missão de vida, vocação e sobre o voo da borboleta, que simboliza, né, essa vida livre a favor da sua felicidade. Vamos embora renascer e nos transformarmos? Então, para você que está me acompanhando agora e quer participar do evento gratuito, o Expressões da Alma, o link está aqui embaixo, turma.
aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar agora, se inscreva, garanta a sua vaga, beleza? E pode convidar quem você quiser, só que siga sempre esse link por segurança, tá bom? Tem gente em outros eventos meus aí que usou meu nome, o nome do evento, quis cobrar evento gratuito. Siga a minha orientação, vai nesse link descrito aqui embaixo. Certo, meu povo? Curtiram nossa live de hoje? Eu acho que tá uma live aula terapia, ensinando autoterapia, tá riquíssima. Curtam, compartilhe. Quero lembrar que essa live fica gravada no Spotify. Então, se quiser compartilhar com as pessoas, fica numa playlist aqui no YouTube já, assim que é encerrada, mas também durante a tarde é colocado no Spotify para vocês, tá bom? Povo, beijos, abraços, até amanhã, meio-dia, com mais um EcoTrimcast.